Amigos, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso bom Deus. Antes de nós conhecermos o tema do estudo de hoje, nós vamos fazer aquela oração poderosa para assim a gente ficar devidamente preparado para ter o nosso coração transformado, inspirado pelo amor e pelo poder de Deus. Mas antes disso, eu quero fazer um pedido muito especial para você. É um pedido simples, tá? Ele não vai te custar nada. O pedido é para que você se inscreva no canal. Veja se você já é inscrito. Se você já for, show! Permanece inscrito, tá? Não se desinscreve, tá certo? Caso esse não seja o seu caso, já se inscreva já. Também deixe o seu gostei. O gostei é muito importante, porque é assim que a plataforma mede a relevância do canal, do conteúdo para outras pessoas. Então, quanto mais gostei, né, curtir, você puder deixar, melhor é, porque assim a gente vai conseguir alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Deixa um comentário, interaja comigo, não deixa eu falando aqui sozinho não. Vamos tornar isso daqui um diálogo, onde eu falo, onde você fala e assim a gente se comunica, tá bom? Fica bem melhor assim. E claro, não esquece de compartilhar. Eu estarei aqui fazendo a minha parte, mas a minha parte ela é limitada. E se você puder fazer a sua parte, que é compartilhando, aí a gente vai alcançar o mundo todo. Vamos falar de Jesus para todo mundo. Você quer participar? Basta compartilhar. Tá bom? Vamos fazer nossa oração agora? Feche seus olhos. Ore comigo agora. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nessa ocasião, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, nós possamos entender, compreender e, acima de tudo, assimilar a Tua vontade para mim, para nós, Senhor. Querido Deus, fala ao nosso coração por meio do Teu Espírito. Pai, perdoa os nossos pecados. Que a graça de Cristo, que os méritos de Cristo, mais uma vez, nos justifique, nos substitua e que possa ir adiante de nós, para que assim a gente esteja devidamente preparado para estar na Tua presença, não somente agora, mas por toda a eternidade. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, nós te pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois muito bem, estamos estudando a lição 11, né? Que vem tratando sobre o tema tribulações. Antes da gente conhecer o tema do estudo de agora, né, de domingo, nós vamos trazer à memória o verso da semana. Você já conseguiu memorizar alguma coisa, pelo menos o início? Eu confesso que eu estou aqui me esforçando. Eu e a minha esposa estamos procurando memorizar, tá bom? E aí o verso está ali em Romanos, capítulo 5, verso 3 ao 5. 3 versos, pois é, vai dar certo. E aí começa assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência. E a experiência, esperança. Eu consegui memorizar até aí. E aí agora eu vou buscar um auxílio aqui. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A primeira parte eu consegui memorizar. Falta a segunda. E aí, se Deus quiser, no decurso do estudo da semana, a gente vai conseguir memorizar. E isso será graças ao poder de Deus agindo através de mim, agindo através de você. Tá bom? Vamos conhecer o tema do estudo de hoje? As tempestades da vida. E aí, tá passando por alguma tempestade? Essa tempestade tem trovão, tem relâmpagos, tem raios. Como anda as tempestades da vida? Bom, quando fala sobre tempestade e ligado ao contexto bíblico, logo nos vem à mente, pelo menos as duas tempestades que Jesus e os discípulos vivenciaram. Uma, Jesus estava ali presente, e a outra, Jesus observava à distância e depois foi andando sobre as águas até o local onde os discípulos estavam. Hoje nós vamos falar sobre uma delas, né? A primeira, e ela está ali dentro do contexto bíblico de Marcos, capítulo 4, que inclusive nós vamos já ler. Mas antes de ler, eu separei aqui um ponto que diz assim, ó.
Ao cair da tarde, Jesus falou aos discípulos, convidando-os para uma travessia. Jesus diz assim, ó, vamos passar para a outra margem. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. O que Jesus sabia? Que iria acontecer uma tempestade. Quer dizer, Davi, que Jesus sabia que aquela tempestade ia acontecer, que ia causar todo aquele rebuliço com os discípulos, e mesmo assim, ele chamou os discípulos para atravessar. Foi. Por quê? Porque Jesus queria ensinar aos discípulos algo muito importante. E o que é? Como lidar com as tempestades. Em outras palavras, a lição de Jesus para os discípulos naquele momento se estende para mim e para você hoje. Vamos trazer à memória esse contexto bíblico. É um contexto conhecido, né? Mas se faz necessário a gente ler. Está ali em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Olha só o que diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Criador, Todo-Poderoso Deus, que tem domínio sobre tudo, pois tudo Ele o fez. Com base nesse contexto, a lição aqui nos chamou a atenção para considerar alguns pontos. O primeiro ponto, Jesus adormeceu, provavelmente sobre o único travesseiro do barco. Davi, o contexto não falou que foi sobre o único travesseiro do barco. Como é que a gente sabe disso? É normal, é comum, dentro das embarcações, haver apenas um único travesseiro, que era exatamente o travesseiro que normalmente o comandante, né, aquele que guiava o barco, usava para se assentar. O contexto fala que Jesus estava dormindo ali na popa, né? Ou seja, exatamente no local onde é responsável por direcionar o barco. E aí ele estava dormindo ali tranquilamente. Por isso que era o único travesseiro que tinha. Daí talvez algumas pessoas possam pensar, por isso que ele era o único a dormir, porque só tinha um travesseiro. Segundo ponto, nem todos os discípulos eram marinheiros inexperientes. Nós vimos um contexto que os discípulos ficaram aterrorizados, né? A ponto de acordarem Jesus, não deixar Jesus dormir, de chegar para Jesus e dizer, olha, o senhor não está nem aí para nós, o senhor não se importa que a gente vai morrer aqui? Como é? Por que é importante pensar isso? Porque entre os discípulos haviam ali pessoas experientes, pessoas que com certeza já tinham passado por aquele tipo de situação. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Jesus, quando os chamou, eles estavam ali, né, no exercício da função de pescador. Ou seja, aquele tipo de situação, aquele tipo de realidade, de experiência, com certeza eles já tinham vivenciado. Mas, por mais, e trazendo para nós agora, por mais que a gente já tenha passado por tantas coisas,
Toda vida que uma tempestade se levanta contra nós, é como se fosse a primeira vez, né? É como se a gente nunca tivesse passado por aquilo. Por quê? Porque as nossas reações tendem a ser as mesmas sempre. E quais são essas reações? Bom, a gente tende a se desesperar. A gente tende a se agoniar. A gente tende a perder a esperança. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Até mesmo com aqueles que já tinham experiência. Terceiro ponto. Esse é o único registro nos evangelhos em que Jesus está dormindo. Interessante, né? Em nenhum momento a Bíblia registra circunstâncias em que Jesus está dormindo. Unicamente nesse, em que está acontecendo uma tempestade, a Bíblia faz questão de frisar, de mostrar que Jesus estava dormindo. A pergunta é, por quê? Será que essa foi a única vez que Jesus dormiu em toda a sua vida? Claro que não, né? Jesus era humano, Jesus precisava descansar. Jesus dormia como eu e você dormimos. Mas por que a Bíblia fez questão de frisar, de deixar bem claro que Jesus estava dormindo? Simplesmente para algo muito simples que às vezes a gente não consegue ver e perceber. Como Jesus lidou com a tempestade. Será que Jesus não sabia que estava acontecendo a tempestade? Sabia. Todos nós, quando estamos na nossa caminha, que está caindo um temporal, uma chuva, normalmente a gente desperta, a gente acorda, a gente até procura lembrar, será que tem alguma roupa estendida no varal? E a depender, se não tiver, o que é que a gente faz? A gente volta a dormir. A gente volta a dormir. Por quê? Porque é apenas um temporal, uma chuva que logo vai passar. Uma tempestade, ela não dura para sempre. Ela começa, ela tem ali o seu ápice, mas ela passa, ela acaba. Então, quando faz menção de que Jesus estava dormindo, era para mostrar exatamente o contraste. A forma como Jesus lidou com a tempestade e a forma como os discípulos lidaram com a tempestade. Jesus dormia tranquilamente, calmamente, como se nada tivesse acontecendo. E os discípulos se agoniaram, se desesperaram, acharam que ia morrer, que não ia passar daquela. Né? Então fica claro aí as duas posições, as duas reações que eu e você estamos suscetíveis a ter. E aí fica a reflexão, como eu e você temos reagidos, né, às tempestades da vida. Como Jesus, tranquilamente, porque sabemos que já aconteceram outras, e assim como as outras, essa também vai passar. Ou como os discípulos, achando que vai ser a última, que nós vamos morrer, que pronto, o mundo vai se acabar. Quarto ponto. A reação dos discípulos diante do perigo foi perguntar. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Senhor ou mestre, não te importa se morremos ou se perecemos? Interessante, né? Os discípulos tinham visto Jesus fazer vários sinais e prodígios. Os discípulos tinham acompanhado Jesus, tinham ouvido os seus ensinamentos, tinham visto que Jesus era diferente, que não era qualquer pessoa. Né? Só que em meio ao desespero, em meio à situação conflituosa, dificultosa, né, da tempestade, eles tiveram dúvida com relação ao caráter de Jesus, com relação às intenções de Jesus para com eles. E aí fica a pergunta, e nós? Será que nós, em momentos de crise, também não temos reagido da mesma forma? Será que não temos colocado em xeque o caráter de Deus? Será que Deus é amor mesmo? Será que Deus me ama? Deixando eu passar por uma tempestade dessa, por uma situação dessa? Será que Ele quer o meu bem em permitir que tal tempestade se levante sobre a minha vida? Pois é. Assim como os discípulos, eu e você também tendemos a ter as mesmas reações, os mesmos questionamentos. O que isso revela? O que isso fala a respeito de nós? Que a nossa fé é tímida, que a nossa fé é fraca, é pouca. É como Jesus perguntou, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Será possível que eu, estando aqui com vocês, iria permitir que vocês perecessem? Será possível que eu não quero o melhor para vocês?
Isso me vem até à mente um verso em que Jesus, falando também, disse o seguinte: olha, se vocês que são maus, vocês são maus, nós temos uma maldadezinha, né, no coração. Ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai, quanto mais Deus, que é amor, que é perfeito. Se vocês sabem dar coisas boas, quanto mais Deus. Em outras palavras, as intenções de Deus para comigo, para com você, são as melhores possíveis. E mesmo assim, em situações de crise, a gente chega a questionar: será mesmo que ele tem intenção boa comigo? Porque olha o que eu estou passando. Percebe? E aí, os pontos finais que eu destaquei diz assim, ó: em meio ao desespero, podemos tentar salvar a nós mesmos, como os discípulos tentaram fazer, né? Os discípulos tentaram de várias formas ali, até que eles viram que não tinha jeito e tinha que acordar Jesus. Às vezes, quando sofremos perdas e dores, começamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Sabe, basta acontecer as coisas que a gente não quer, né? Que fogem ao nosso controle, que saiu dos planos que a gente tinha traçado para Deus fazer, né? Que a gente já começa a pensar: rapaz, será mesmo que Deus existe? Será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus me quer bem? Basta as coisas não saírem de conformidade com a minha e a sua vontade, que com muita facilidade a gente reage dessa forma. Quando normalmente a gente não tenta resolver com as nossas próprias forças, ou seja, mostrando autossuficiência, independência de Deus, né? A gente também tem essa característica. Quando a gente não reage dessa forma, a gente reage com falta de fé. O outro ponto e o último que eu destaquei no estudo de hoje diz assim, ó: ele sempre é fiel, mesmo quando sua aparente ausência nos deixa perplexos. O Senhor está conosco em nossas tempestades e pode acalmá-las quando não conseguimos. Sabe, mesmo você achando que Deus não está nem aí para você, nunca duvide. Nunca duvide do amor de Deus, das intenções boas de Deus para com você. Nunca duvide que Ele está com você. Quando a gente sofre uma perca, né? Quem sabe assim de um ente querido, uma dor que eu particularmente não conheço e gostaria nunca conhecer, as pessoas tendem a questionar e perguntam, porque eu já ouvi pessoas fazendo essa pergunta: onde é que estava Deus? Cadê Deus? Por que Deus permitiu isso? A sensação que as pessoas têm é como se Deus não estivesse ali. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção e nos lembra e relembra que, embora eu e você muitas vezes não sejamos fiéis, isso não acontece com Deus. Deus é fiel. E o que essa fidelidade representa, o que essa fidelidade fala, o que essa fidelidade diz? Que mesmo em meio às tempestades, Ele estará ali comigo e com você. Davi, se Ele está, por que é que a tempestade vem? Ele não tem controle sobre tudo? Sabe? Quando pessoas me fazem esse tipo de questionamento, a resposta que normalmente eu falo é o seguinte: se tudo fosse às mil maravilhas, se nada de ruim acontecesse comigo e com você, será que eu e você iríamos querer o céu? Será que eu e você iríamos nos cansar desse mundo mal? Será que eu e você teríamos pressa e urgência para passar a eternidade com Deus? Afinal de contas, está tudo a mil maravilhas? Não sentimos falta de nada, nada nos acontece, nada nos atinge? Será? Jesus, certa vez, falou o seguinte: olha, no mundo vocês vão ter aflição. Vocês vão ter aflição. Eu mesmo tive aflição. O Filho de Deus teve aflição. Por que é que eu e você
não teríamos aflição. Nós vamos ter aflição. Mas ele garantiu que nele, confiando em Jesus, na pessoa dele, se depositando nele, esperando nele, nós poderíamos ter bom ânimo. Em outras palavras, nós poderíamos ter esperança, nós poderíamos confiar, nós poderíamos esperar que daria tudo certo. Por quê? Porque ele garantiu: eu venci o mundo. É com essas palavras que eu encerro o estudo de hoje. Porque eu não sei se você está lidando com alguma tempestade ou se você já passou por alguma tempestade. Uma certeza que eu tenho é que provavelmente eu e você ainda iremos passar por muitas tempestades. E o que o estudo de hoje quer chamar a sua atenção é: quando a tempestade vier, não se esqueça. É só mais uma, dentre muitas que já passamos. E assim como as demais passaram, não será diferente com essa. Pois como Jesus falou, nós passaremos, nós chegaremos ao outro lado da margem. Nunca esqueça o que Jesus prometeu, porque o que ele prometeu irá acontecer. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal, que você retorne aqui para mais uma vez nós termos o nosso estudo, o nosso momento com Deus. É isso, até a próxima e tchau, tchau.